Bem-vindos ao 5 Minutos Europa, o único espaço onde se entrevistam todos os candidatos ao Parlamento Europeu. Este ano, a tempo das europeias, surgiu um novo partido. Muitos dos seus militantes são dissidentes de outros movimentos políticos. Carlos Teixeira foi candidato independente do PAN, o Partido pelos Animais, nas últimas autárquicas. Em Lisboa, dia 25, surgirá em terceiro lugar na corrida do Partido Livre a Bruxelas. Obrigada, Carlos, por ter vindo. Tem então 5 minutos para expressar a sua ideia sobre a Europa. Do que é que o Partido Livre será capaz de fazer pela Europa? O Partido Livre tem no seu programa 4 componentes muito fortes. E uma das componentes tem a ver com a recuperação da crise, quer em Portugal, quer no contexto europeu, com um conjunto de medidas muito forte nesse sentido, mas também um conjunto de medidas destinadas à promoção de um desenvolvimento, de um alto nível de desenvolvimento económico, social e ambiental para a Europa. Há um quarto eixo que eu tenho que salientar no programa do Livre, faz parte do programa do Livre, e que tem a ver com o aprofundamento da democracia na União Europeia. Portanto, a nós interessa-nos aprofundar os mecanismos democráticos em Portugal e na União Europeia. Ou seja, o Livre tem identificado um conjunto de déficits democráticos que ocorrem na Europa, tem muito a ver com o facto, por exemplo, do Parlamento Europeu ser o órgão mais democrático da Europa, mas um órgão que não tem a possibilidade de dar início a iniciativas legislativas. Ou seja, é um órgão que vota os projetos que a Comissão leva à votação depois do Conselho ter indicado ou mandatado a Comissão para o fazer, mas não pode dar início a processos legislativos. Uma das medidas que nós sugerimos é precisamente o reforço das competências do Parlamento Europeu, no sentido de que sejam os eurodeputados, que foram eleitos pelos cidadãos europeus, a poder dar início a iniciativas legislativas. É um exemplo. Ao ouvi-lo, lembro-me de muitas outras declarações no mesmo sentido que outros candidatos de outros partidos aqui fizeram. Não se corre o risco de o eleitorado, ao fim da campanha, considerar que são todos iguais? Bom, seguramente, acho que no contexto em que estamos é impossível um eleitor considerar que as candidaturas são todas idênticas, porque não são. Nós temos que os candidatos querem todos o mesmo. Mas temos um vasto leque de candidatos que procuram afirmar os aspectos positivos da União Europeia, mas os partidos que representam, ou as alianças que representam, têm posturas muito céticas em relação ao projeto europeu. O Livre é a única candidatura que tem uma postura claríssima em relação à União Europeia e é uma postura positiva. A nossa ideia é de que a União Europeia é um avanço civilizacional à escala global, portanto é um exemplo para outras regiões do globo no que respeita à convergência e à harmonização de políticas. E, portanto, o Livre é o único que assume a União Europeia como um projeto de futuro, um projeto que tem que ser reformado. É tão inovador assim também em matéria económica? O Livre, seguramente. O Livre defende, entre outras coisas, o reforço das competências do Banco Central Europeu, por exemplo. E nesse respeito, nós, no fundo, estamos a configurar toda uma nova política económica para a Europa e que teria o Banco Central Europeu como o garante daquilo que seria uma economia verdadeiramente europeia. Portanto, depois de termos uma moeda única, fazermos finalmente o necessário, que é harmonizar os aspectos fiscais da União Europeia e harmonizar os aspectos económicos. Ou seja, ter um Banco Central com competências para mutualizar a dívida, para emitir dívida europeia, se assim for necessário, e para, no fundo, ser a garantia por trás das economias europeias, que é algo que neste momento os Estados europeus não têm, uma garantia europeia, bom, à exceção do primeiro projeto nesse sentido, que é o FEF. Por que é que a esquerda é tão profícua em criação de movimentos normalmente resultantes de membros dissidentes dos históricos partidos? Olha, eu diria que uma maneira de resumir esse esforço criador seria inconformismo. Portanto, é um sinal positivo, é um sinal de que a deriva a que assistimos nos últimos anos, no sentido de políticas austeras e baseadas numa ideologia neoliberal para a Europa, despertou nas pessoas, uma vez mais, porque isto já aconteceu antes, a necessidade de voltarem a ir buscar os valores europeus, a solidariedade, que são, aliás, valores muito importantes também para Portugal nesta altura. Falta um minuto, mas essa dispersão de votos à esquerda, e tendo em conta que a direita até está coligada, não será prejudicial para a implementação das ideias que a esquerda defende? Sem dúvida, o convite que nós fazemos aos cidadãos portugueses nesta altura é de que olhem de facto para o projeto do Livre e
compreendam que o LIVRE, nesta altura, permite agregar na lista candidata as verdadeiras intenções da esquerda portuguesa. Portanto, uma esquerda que quer trabalhar e que quer governar, não uma esquerda que quer apenas fazer oposição. Acredita na eleição de pelo menos um eurodeputado? Eu estou convicto de que vamos ter essa eleição. Será uma grande surpresa para um partido que começou em fevereiro. Será um ato histórico e eu participo as pessoas a votarem, convido as pessoas a votarem no LIVRE e a participarem dessa história.